Fala galera, boa tarde, tudo bem? E aí galera, hoje começa o nosso papo de crente com experiências com Deus. Se você teve ou tem tido algum tipo de experiência com Deus, eu vou querer que você também relate aí pra mim. Eu também sou curioso e gosto de saber das experiências das pessoas com Deus também. Cara, assim, a primeira história que eu vou contar pra vocês sobre experiências com Deus foi a que mais marcou minha vida. Foi aquela que me deixou assim bem impactado mesmo. E assim, eu já tô um tempo pra postar o vídeo, cara, mas tava numa correria, eu fiz um outro vídeo, ficou maneiro pra caramba. Só que aí eu vi que ficou muito ruim a imagem. E aí eu descobri que a câmera tava com um probleminha, que era uma configuração dela que precisava ser mexida. Eu consegui mexer na configuração, agora tá joinha, agora ela tá gravando legal. E no outro vídeo, se vocês verem, tem uma névoa em volta assim de mim, assim, ó. Então, essa névoa era uma configuração dela que não sei porquê saiu de como ela deveria estar e eu não conseguia descobrir o que era. Dizia que o sensor estava sujo, mas o sensor não estava sujo. Mas, enfim, até que enfim deu certo. O Senhor proveu e aconteceu. Bom, galera, primeiro vídeo assim que eu quero contar para vocês de experiência com Deus foi algo que marcou a minha vida. Isso foi ali em volta, foi em 2003 mais ou menos. Teve outras, eu vou contar aqui, mas essa foi bem marcante. Eu estava escrevendo Entre Águias e Leões, e eu estava muito mal por estar escrevendo algo que Deus estava derramando sobre a minha vida, porque eu sabia quem eu era e quem eu tinha sido, a minha história de vida, o meu passado. O meu passado estava ali, ó, as portas batendo na porta o tempo todo, me lembrando quem eu tinha sido. E aí, diante desse fato, eu fiquei tão assim, triste com a situação. Eu falei assim, cara, eu não vou prosseguir com esse livro aqui não. Porque o que Deus está derramando na minha vida aqui em relação a esse livro é algo que eu não mereço. É algo que eu não posso relatar algo porque, cara, eu sou podre. Eu sou um cara que vim de um passado todo destruído, de uma vida toda promíscua. Eu falei assim, cara, eu não sou digno disso. E aí, cara, eu abandonei aquele livro ali num canto e fiquei na deprê. E eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, era a hora do almoço mais ou menos, e eu tinha dado uma organizada na casa e tal. E aí eu tinha feito algo para comer e eu sentei lá na mesa lá da minha mãe lá para comer. Sentei à mesa, tá, gente, por favor. E aí quando eu sentei à mesa para comer, eu dei a primeira garfada assim, e eu comecei a mastigar, cara, entrou um vento dentro da casa que ele veio e gelou o meu pé. Gelou o meu pé e tava um calor tipo hoje assim, 40 graus. E aquele troço gerou o meu pé assim, e ele abriu as portas, abriu as janelas, e junto com esse vento entrou um cheiro assim que eu nunca tinha sentido antes, um cheiro muito maravilhoso. Eu falei assim, cara, que cheiro é esse, cara? Se existia alguma coisa mais cheirosa que isso na época de Jesus, eu queria saber, mas aquele cheiro era algo sobrenatural. E aquele cheiro ele veio subindo do chão também, juntamente com o vento, entrou nas minhas narinas. Eu falei, cara, parece que eu fui transportado da onde eu estava para aquele lugar totalmente diferente. Um lugar em que eu senti uma paz. E ao mesmo tempo que eu senti uma paz, a comida ficou entalada na minha garganta, eu comecei a chorar. Eu falei, pronto, o que está acontecendo? E aí eu olho para a porta, detalhe, eu estava escutando um hino do David Killa, Abraça-me. Cara, aquele hino ali me marcou muito, porque eu tava cantando aquele hino ali, eu pedindo para Deus vir me abraçar, porque eu sabia como é que estava o estado do meu interior, e como eu tava muito mal, eu precisava realmente de um abraço de Cristo. E eu falei, Senhor, vem e me abraça-me, por favor, me abraça-me. Eu sabia que eu deveria escrever, mas eu sabia que eu não tinha condições de fazê-lo, por conta de todas as acusações, de todas as
de toda a minha trajetória fora de Cristo. E eu falei assim, cara, me abraça, por favor. Eu tava cantando aquilo ali internamente enquanto eu almoçava, né? E aí, de repente, quando eu olho pra porta, assim, eu olho e vejo uns anjos entrando, assim, abrindo a porta e entrando e dançando e se divertindo. Eu falei assim, cara, eram uns anjos enormes. Eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo? Na hora ali a comida não descia mais. Eu fiquei entalado, esperando. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu lembro que tava no refrão do hino que canta, né, que fala abraça-me, abraça-me, e com os teus braços de amor. E eu lembro que aquilo ali foi irradiando dentro do meu coração uma dor, uma angústia, que eu não tenho como te descrever o que era aquela angústia. Mas ao mesmo tempo, aquela paz dentro daquele lugar. Era algo sobrenatural, aqueles anjos ali dentro da sala da minha mãe. E eu vendo tudo da cozinha, tinha um corredor. Eu relato isso no livro. Essa foi uma das experiências que realmente marcou a minha vida. E aí, de repente, do meio dos anjos, assim, saiu Jesus. Com os braços abertos, sorrindo pra mim, olhando pros anjos e tipo assim, ué, eu tô aqui, eu vim te abraçar, tu não vai fazer nada não? Irmão, tem noção de que quando você está diante de Jesus você não consegue fazer o que você programou? Tem noção de que quando você está diante de Jesus você não consegue realizar nada do que você falou assim, cara, eu vou fazer, eu vou acontecer? Não dá, cara. A presença de Jesus, ela te constrange de uma forma que você não tem ideia. E eu naquela situação ali, sem saber o que fazer, parado, sentado, entalado, falei, agora que eu vou morrer mesmo, ele veio me buscar. E cara, foi incrível. Jesus, ele saiu do meio dos anjos, ele veio na minha direção e o corredor era estreito, né? Não dava para ele vir com os braços abertos. Ele veio de lado assim, olhando para mim e sorrindo. E aí ele foi chegando perto de mim, ele colocou a mão no meu ombro assim, eu falei, cara, e ele entrou dentro de mim ali. E era como se ele estivesse abraçando literalmente o meu coração, os meus sentimentos, todas as minhas decepções, ele mostrando para mim que ele estava comigo. E que aquilo ali era algo que eu ia passar, aquela dor ia passar, mas a vida dele em mim não ia passar nunca. Ele estava apagando todo o meu passado ali. Ele estava reescrevendo uma nova história, ele estava mudando a minha vida ali. Algo aconteceu ali naquele momento ali, íntimo meu e de Jesus, que mudou completamente, radicalmente a minha forma de olhar a Cristo. De olhar o quão o amor dele é e o que ele faz para poder nos alcançar. Nós não somos merecedores desse amor, mas a graça dele é aquilo que Deus realizou através do amor inserido em Jesus Cristo. E o ato da cruz, o ato da salvação. Cara, ele sabia todos os seus pecados, tudo aquilo que você vai fazer, mas ele escolheu te amar. Então Jesus, ele entrou ali na minha história ali, ele mudou a minha vida, cara. Ele mudou a concepção de um Deus distante para um Deus próximo, para um Deus real, para um Deus verdadeiro, para um Deus que é Pai, que é amoroso, que Ele cuida e Ele nos entende. Cara, dali por diante a minha vida com Cristo mudou, a minha história mudou. E assim, essa é uma das experiências que mais marcou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a concepção de quem eu tinha, de quem Deus era, de alguém, de um ser distante, que não estava nem aí para sua criação, que Ele só tinha colocado a gente aqui como se fosse uma experiência, de uma decepção, porque Satanás caiu, então vou criar uma nova raça para eu criar ali, eu vou criar os meus bichinhos. Cara, não é assim que Deus te olha. Não é assim que Ele te vê. Lá em Gênesis diz que Ele criou toda a terra, fez toda a criação, criou as plantas, criou o mar, criou a separação. Mas quando foi na criação do homem, Ele colocou a mão, cara. Ele colocou a mão no barro. E do barro Ele fez nascer a vida. E Ele ainda disse uma palavra, nós somos semelhantes a Ele.
Assim, cara, não tem como te explicar tudo em um vídeo só. Do que foi enxergar Jesus assim, ó, fisicamente. Eu já vi Jesus em outras situações, mais ou menos 5 ou 6, se eu não me engano. Mas eu vou relatar aqui para vocês nos outros vídeos outras situações que eu vivi com Jesus. Mas essa foi a que, assim, mudou minha vida, cara. Mudou, assim, para sempre. Indiferente de tudo que eu possa viver nessa vida, eu sei que existe um Deus vivo, que Ele morreu numa cruz, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele trouxe essa salvação para mim e para você. Eu quero dividir com você, eu quero que você também tenha experiências com Deus. Eu quero que você viva isso real na sua vida. Assim, esse é o nosso papo de crente de hoje. Tá gostoso, né? Mas vai ter mais histórias aqui de experiências com Deus. E queria deixar um beijo no coração de vocês. E galera, é resultado de vida de oração. É resultado de busca, de buscar-me eis achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o resultado do compromisso. E mesmo quando você não tem compromisso, Deus tem compromisso com você. Mas quando você tem compromisso com Ele, quando você tem compromisso com a verdade, cara, o mundo natural não fica retido, ele se rompe e você começa a acessar o mundo espiritual de uma forma com que ninguém, como eu falei para você, falou ou viveu isso para você, ou já relatou, coisas do tipo. Então assim, as suas experiências de verdade, você vai ter elas quando você viver isso. Então galera, esse é o meu papo de crente de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. E um beijo no coração de vocês e fui!